Eu fico muito feliz no culto, principalmente com o convívio e as canções. Porque é como se você exalasse uma fragrância espiritual. Você sente um perfume de Cristo, um aroma agradável. E o título de hoje é Cheiro de Vida. Amém? Amém. Hoje finalmente vamos começar a série das 10 pragas do Egito. Estamos estudando o livro de Êxodos inteiro, desde o capítulo 1. E hoje é a vez do capítulo 7, amém? Então vamos ver as primeiras pragas. Mas vamos pegar um preâmbulo aqui em Êxodo capítulo 7, versículo 1. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. Embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Uau, que incrível! Deus queria libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. As orações deles subiram aos céus, Deus teve compaixão e quis salvar o seu povo. E aí para isso Deus levantou Moisés, levantou seu irmão Arão para poder falar com o faraó e pedir para que ele pudesse liberar o povo. Mas Deus sabe de todas as coisas, e ele entendia na sua soberania que o faraó ia rejeitar esse pedido. Porque os hebreus, ele tinha medo que os hebreus pudessem dominar os egípcios, porque eles cresciam muito, se multiplicavam de tal forma descontrolada. E para quem lembra, no primeiro capítulo a gente viu que o faraó até mandou jogar meninos no rio Nilo. Matou muitas crianças por medo dos hebreus se multiplicarem. Então o coração do faraó estaria muito endurecido. Mas já aprendeu nos sermões anteriores que Moisés estava com falta de fé, mas ele quis perseverar, amém? Amém. E nós vamos ver que ele mudou o coração e finalmente falou com o faraó. Mas como Deus previu, ele não mudaria seu coração, estaria endurecido. E aí Deus agiria, amém? Quando o homem não consegue ser instrumento de Deus, Deus age através das situações. E Deus enviou 10 pragas, que ele chama aqui de atos de juízo, para poder mudar o coração do faraó. Nós vamos ver que cada uma das 10 pragas é um protesto de Deus contra um dos deuses egípcios. Em cada praga a gente vai ver qual Deus está zombando, qual Deus egípcio Deus está fazendo uma ironia aqui. Olha o que diz em Êxodo 18, versículo 10. Vamos, Caio. Isso aqui é bem depois que tinha dado tudo certo do povo israelita sair do Egito. Êxodo 18, 10. Disse ele: bendito o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Olha o que diz aqui, que interessante. Jétro falando para Moisés: Deus é maior que todos os outros deuses. Ele está se referindo aqui aos deuses egípcios, amém? Osíris, Ísis, Hapi, a gente vai ver cada um deles. Então vamos para a primeira praga. Mas antes, Moisés vai fazer um sinal milagroso. Vamos dar uma estudada aqui. Êxodo capítulo 7, versículo 8. Algo interessante também é que Moisés tinha 80 anos de idade, quando começou o ministério dele. E Arão, mais velho ainda, tinha 83 anos. Não existe idade para buscar Deus, amém? Se você é jovem, se você é experiente, sempre há tempo para buscar Deus. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles
jogou ao chão uma vara, e essas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Que incrível! Moisés, como a gente viu, velhinho, tinha 80 anos, então ele tinha uma vara, e essa vara era a fraqueza dele, porque ele precisava dela para se apoiar. E o que Deus fala? Jogue sua fraqueza no chão. E aí Moisés joga a vara, Arão joga a vara, e ela vira uma serpente, na frente do faraó. E aí os magos do Egito, eles também eram capazes de realizar o mesmo milagre. E aí jogaram varas também, e elas também viraram serpentes. Mas o que aconteceu? A serpente de Arão e de Moisés engoliu as serpentes dos magos, amém? O que a gente pode aprender com essa lição? Que há duas fontes de poder, Deus e Satanás. Deus transformou a vara de Arão em serpente, e Satanás transformou a vara dos magos em serpente. Mas o que é interessante aqui? Que Deus sempre é mais poderoso, amém? Amém. Qual força você vai buscar? A de Deus ou de Satanás? Vamos buscar a força de Deus, amém? Amém. Então, como a gente falou aqui, o poder de Deus usou a fraqueza de Moisés, que era a vara, para fazer um milagre. Da mesma forma, não importa a fraqueza que você tem, irmão, Deus quer usar a sua fraqueza para fazer coisas incríveis, amém? Amém? A igreja aqui no Rio de Janeiro começou muito fraquinha. A gente veio em 7 missionários, dentre os quais só eu estou aqui hoje, os outros 2 estão em Niterói, vêm no culto de sábado, os outros 4 voltaram para São Paulo. E nós começamos com muita fraqueza, porque a gente não tinha lugar para se reunir, não tinha dinheiro, não tinha pessoas, era bem difícil a realidade, a gente se reunia em praias, amém? No entanto, mesmo com um grupo pequeno, tão limitado de recursos, a gente tinha fé, amém? E isso bastava para a gente. Deus transformou nossa fraqueza em fortaleza, e hoje somos 30 discípulos totalmente comprometidos, amém? Amém. Estamos aqui num lugar incrível, em Niterói também tem um lugar para a gente se reunir, Deus está sendo glorificado. Eu fico animado de ver o que Deus ainda vai fazer com esse grupo, amém? Amém. Quero animar você a ter fé e confiar no poder de Deus. Vamos agora para a primeira praga do Egito, que é a praga do sangue. Versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio, para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Aqui temos a primeira praga, a praga de transformar a água em sangue. Que terrível praga! O que acontece aqui? O faraó estava obstinado, mesmo com um sinal milagroso, ele não creu em Deus. Mesmo com o sinal milagroso, ele não deixou o povo prestar culto a Deus no deserto.
E aí Moisés persiste com ele, amém? O homem de fé persevera, mesmo com dificuldades, mesmo com frustrações. E aí Moisés repreende o faraó e ele anuncia a praga. Deus vai transformar a água em sangue para que saibas que tem Deus aqui em Israel, amém? Por que transformar água em sangue? Podia ser qualquer praga, mas por que Deus decidiu transformar água em sangue? Bom, esse sangue aqui não era sangue fresco, era sangue podre. Era sangue morto. E cheirava muito mal por toda a terra do Egito. Tem 3 motivos principais pelos quais Deus escolheu essa praga. Primeiro, o rio Nilo era a fonte de água na região. Até hoje, o rio Nilo é um dos principais rios do mundo. A economia, a agricultura e toda a subsistência da civilização do Egito dependia muito desse rio. Então, transformar a água em sangue é basicamente deixar eles morrendo de sede. Eles não teriam como beber água, que é uma necessidade básica. O ser humano consegue ficar aí quase 3 semanas sem comer, sobrevivendo, mas água, você não consegue ficar mais de 2, 3 dias. Morre rápido. Então, imagina o desespero desses egípcios. Deus realmente estava levando a sério a mensagem, amém? O segundo motivo é que muitos bebês meninos hebreus foram jogados no rio, como a gente tinha falado. Se você olhar Números 1:46, diz que haviam 600 mil homens acima de 20 anos alistados em Israel. Ora, se tinha quase 500 mil de homens, se você contar mulheres e crianças, dá quase 2 milhões. Olha isso, 2 milhões de hebreus. Quantas crianças não foram jogadas nesse rio? Foram milhares e milhares de crianças israelitas. E Deus está falando o seguinte: eu vou transformar água em sangue, porque o rio vai clamar pelo sangue do meu povo. A água do rio Nilo vai fazer um protesto contra o faraó e a decisão dele de assassinar o meu povo. E a terceira razão é que Deus estava humilhando um deus egípcio chamado Hapi. Hapi era um deus que era atribuído à enchente do Nilo. Então, ele que era, segundo os egípcios, responsável pela fertilização da região do Nilo. E olha só, transformando água em sangue, Hapi não era capaz de socorrer os egípcios. Deus estava humilhando falsos deuses, amém? Qual que é a mensagem para nós? É que as coisas do mundo são podres, são perecíveis. Ela só satisfaz a gente durante um curto período de tempo. Mas o que satisfaz a nós plenamente é nosso relacionamento com Deus, amém? Amém. Nenhuma água do mundo vai nos satisfazer, só a água do Espírito Santo. E quem beber dela vai jorrar pela vida eterna, como diz Jesus. Então, irmãos, eu quero animar vocês que somente nosso relacionamento com Deus pode nos satisfazer. Pergunta para você nessa manhã: como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem tido tempos com Deus incríveis? A tal ponto de você compartilhar com seus irmãos o que você aprendeu? Me anima muito um visitante que está aqui hoje, que é o Alex. O Alex, ele sempre que vem nas reuniões, ele anota e manda para mim o que ele entendeu do sermão. Inclusive, no começo do ano, eu tinha visitado a casa dele, da Tereza. Ele me recebeu muito bem, eu e a Carol. E a gente comeu pizza, foi muito legal, conhecemos o Fabrício também. E eu pedi para ele orientações, porque eles têm muita experiência no reino de Deus. Aí eu falei: Alex, me ajuda porque eu quero batizar homens na universidade. A gente está batizando muitas mulheres, é bom ter mulheres, mas precisamos ter homens também, amém? Amém. E aí o Alex, ele fez um estudo para mim. Fez um estudo baseado em João, como cultivar o ministério, que é Deus quem faz crescer, a gente só semeia. Eu fiquei muito inspirado com aquilo. E aí a Carol conheceu o Caio, como a gente viu aqui no Bem-vindo. Eu fiz o estudo com o Caio e ele empacou. Ele parou. E aí eu lembrei: nossa, é Deus que faz crescer a semente, Deus que faz germinar. Então eu não posso parar, porque Deus vai me usar. Moisés tinha interrompido as atividades dele por causa de falta de fé, mas Deus perseverou por ele até mudar o coração dele. Eu preciso mudar meu coração, não é o Caio que está fechado, sou eu se eu não mudar. E eu fiquei inspirado, né, com a ajuda do Alex. Eu fui lá, chamei o Caio de novo, a gente fez estudos e ele se batizou, nosso irmão em Cristo, amém? Amém. Então eu quero animar vocês a ter tempos com Deus incríveis e compartilhar uns com os outros. Pode mandar no grupo do WhatsApp, pode mandar mensagem. Vamos compartilhar nossos tempos com Deus.
Em João 6, olha o que Jesus diz, versículo 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. A palavra de Deus fala aqui que o sangue de Jesus é o que nos purifica do nosso pecado, amém? A gente tem que beber do sangue de Jesus. Então, irmãos, a água que a gente está procurando não é água podre, transformada em sangue morto, é a água do sangue fresco de Jesus Cristo, amém? Que Ele oferece para a gente beber. E qual foi a solução dos egípcios para superar essa perda da água do rio Nilo? Fala ali na Escritura, se você olhar de novo em Êxodo 7, que eles cavaram na margem do rio Nilo para poder encontrar água potável. Então você vê que eles não buscaram a Deus ainda, eles buscaram ainda valores do mundo. Eles estavam buscando água física e não a água espiritual de Deus. Quando você descobre que o pecado não te satisfaz, o que é normal fazer se você não tem o Espírito de Deus, se você não ama Deus? O natural é você teimar e continuar buscando pecar de outras formas, mas como discípulos a gente vai para Deus, amém? Então se a gente está vivendo em pecado, como por exemplo pornografia, tem muitas pessoas, muitos homens e algumas mulheres que lutam com pornografia. Isso é o mal que está acabando com as pessoas. Você acha que isso um dia vai te satisfazer? Você cai uma vez, fica culpado, mas no dia seguinte cai de novo? Não, irmãos, nós temos que buscar a Deus, amém? Só Ele pode nos purificar nossa consciência culpada. Então quando as coisas do mundo deixam de nos satisfazer, a gente continua buscando alternativa no mundo. Mas não deve ser assim, irmão, porque pecado nunca satisfaz. Mas a gente é muito teimoso e eu quero abrir meu coração para vocês, porque antes de eu ser discípulo, eu até tinha nojo do meu pecado, mas eu buscava outros pecados, outras águas ali na margem do pecado, para poder me satisfazer e tirar minha culpa, mas sempre era em vão. Por muito tempo, eu buscava a aprovação das pessoas. Então, eu estava na universidade, lá em São Paulo, eu tinha meus colegas, meus amigos, e eu tinha uma falta de preenchimento que eu buscava nessas amizades para poder me satisfazer. Eu nunca fui de ir em festa, balada, essas coisas. Eu sempre tive certa repulsa por isso, mas eu queria tanto agradar meus amigos, eu queria tanto buscar a aprovação das pessoas, que eu me sujeitava aí nas festas, mesmo não querendo. E eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito reservado, e eu lembro que eu tinha a expectativa de superar isso, namorar com mulheres, ficar na balada. Então eu tinha muito mundanismo e egoísmo no meu coração. E era mais para também mostrar para os meus amigos que eu era que nem eles, que eles me convidavam para ir nesses lugares. E aí eu estava muito frustrado, e ao invés de buscar Deus, o que eu fiz? Eu decidi me entregar para a bebida. Eu decidi ir numa festa uma vez, e aí eu coloquei vodka misturado com refrigerante para poder descer, e aí eu bebi bastante na frente dos meus amigos, e eles não estavam querendo mais, eu peguei o deles também para beber, eles me ofereceram, e foi a primeira vez que eu fiquei bêbado, e foi muito ruim, porque, enfim, tudo girava, e eu voltava para casa cambaleando, e deu 1h da manhã, eu estava muito mal, vomitava, enfim, eu me sentia muito mal. No dia seguinte eu estava com ressaca, e aí já na semana seguinte eu estava de novo, indo em busca das minhas amizades, tentando de alguma forma preencher minha vida. Mas graças a Deus no mesmo ano puderam me chamar para estudar a Bíblia, amém? E aí eu pude beber da água do sangue de Jesus, amém? Que purificou os meus pecados. E hoje, graças a Deus, eu sou um homem liberto. Eu quero animar você a não buscar coisas do mundo, porque o mundo é podre, irmãos. O mundo jaz no maligno, mas o reino de Deus não é daqui desse mundo, é do céu, amém? E aqui a gente pode buscar um refúgio.
Muito bom poder estar em convívio, falar com os irmãos, ouvir a pregação, cantar. É aqui que você vai ter a solução, no reino de Deus, amém? Amém. Reflexão para você. E você tem buscado refúgio no mundo ou em Deus? Você sente a podridão da água do pecado e ainda insiste em buscar solução no mundanismo? Ou você quer beber do sangue fresco de Jesus Cristo? Quando você tomar a ceia, medita profundamente no que Jesus fez por você, amém? Vamos ter um coração de gratidão a Jesus. Eu acho muito interessante que nós temos aqui várias visitas ilustres. Temos o Dawson e a Eliane. Eu acho muito interessante que eles estão nos visitando mais uma vez. Eles vieram na semana passada. A Eliane já é a terceira, porque ela foi na conferência de mulheres também. E foi muito incrível ver o tempo que eles têm na fé. Né? O Dawson, por exemplo, se batizou no ano de 1990, em Paris. E a Eliane em 1998, se eu não estou errado. Então eles têm muita experiência. E olha só, eles estão até agora, até hoje, buscando a Deus, amém? E me inspira ver essa fidelidade, essa busca. Eles estão aqui para isso. O Dawson estava me falando como ele gostou de conversar com os irmãos. E eu vejo isso, eu fico tocado, eu fico emocionado. Porque realmente o reino de Deus é o nosso único refúgio, amém? E Deus, Ele está trazendo eles para nos ajudar. Eu vi essa semana algo incrível. A Eliane, ela encontrou a Carol na UFRJ. Imagina a probabilidade disso acontecer. A gente não tinha nem ideia que a Eliane fazia doutorado lá. Ontem, a Eliane encontrou o Felipe no mercado. Foi o Felipe mesmo, né? Na feira. Olha que interessante. Imagina a chance disso acontecer. É Deus trabalhando, amém? Amém. Então nós temos que alegrar muito com o que Deus está fazendo. Vamos para a segunda praga. Êxodo capítulo 8, versículo 1. Vamos, Caio. A praga das rãs. Mas por que rãs? Né? Poderia ser tanta coisa. Por que rã? Poderia ser minhoca, poderia ser barata. Mas por que rãs? Versículo 1. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Era muito mentiroso o faraó, não? Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, a teus conselheiros e ao teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. A gente vê um padrão aqui. Faraó, mesmo com a repreensão de Deus, mesmo Deus chamando a atenção de várias formas, ele não capta a mensagem. Ele não muda o coração. Pergunta para você: quantas coisas precisam acontecer na sua vida para você começar a buscar Deus de todo o coração? O faraó precisou de 10 pragas. Quantas catástrofes você vai ter na sua vida até entender que Deus é soberano? Mesmo nas desgraças, Deus ama você, amém? Mesmo com as tragédias, com os fracassos, Deus ainda acredita em você.
Deus acreditou no faraó. Quem somos nós para duvidar de Deus? E aí a praga da rã foi o seguinte: Moisés chegou para o faraó e anunciou que o Nilo teria ali uma enchente, e nessa enchente ficaria infestado de rãs, depois daqueles 7 dias da primeira praga. Então no quarto, nas amassadeiras, no forno, imagina isso, né? Rã, para mim é um animal nojento, mas tem algumas pessoas que comem rã. Eu nem sei como é que se come rã, mas parece que é pela patinha, não é isso? Você pega a perninha dela, frita e come. Eu não quero nem imaginar essa cena, mas tem pessoas que comem. Mas imagina isso, por toda a sua casa, tem rã por todo lado. Tem pessoas que têm pavor com barata, imagina só um monte de rã pulando em você, não só no chão, indo em você, você está dormindo, ela vem na sua boca, né? Imagina o nojo que estava esses egípcios. Mas o que acontece aqui? Por que rã? Existia um conceito no Egito de que as rãs eram animais sagrados. Por que sagrados? Eu falei do rio Nilo, ele tinha enchente, e quando tem a cheia do Nilo, tem um ápice de fecundação de rãs. Então as rãs se proliferam muito. Então essa praga nem era tão surpresa para eles. Era muito normal ver muitas rãs. Então a rã se tornou para os egípcios um símbolo de fecundidade, de fertilização. E por isso eles tinham uma deusa chamada Requete. E a deusa Requete era uma deusa rã, tem cabeça de rã e corpo de mulher. E essa deusa, ela era responsável pela fertilidade. E ela dava luz a todos os outros deuses. Então imagina os egípcios, eles vendo essas rãs e não podia matar, não podia pisar porque era Deus deles. Eram animais sagrados, é que nem as vacas para os hindus. Não podia matar as rãs, então tinha que conviver com elas. E Deus estava incomodando os egípcios com as rãs, para entender que Deus se incomodava com essa deusa Requete, com essa falsa deusa, e queria ensinar essa lição para Faraó e para os egípcios. Por isso que Deus permitiu a praga das rãs. Qual que é o ponto para a gente? A gente viu aqui no versículo 7 que os próprios magos do Egito, eles foram capazes de reproduzir a mesma praga. Eles foram lá e levantaram novas rãs. Que tolice, né? Já tinha tanta rã, eles vão lá e traz mais rã ainda. Mas irmãos, o que eu quero chamar a atenção é que esses magos representam o mundo religioso, tá? E ao invés de solucionar o pecado, a hipocrisia da religiosidade multiplica o pecado. Porque a hipocrisia engana as pessoas. E também as falsas doutrinas que são pregadas. Então, como é que a gente tem que agir com as pessoas que acreditam em falsas doutrinas? A gente tem que ter compaixão, amém? A gente tem que libertar eles do engano. Porque Satanás aprisiona as pessoas. Como essa deusa Requete, que na verdade é Satanás, estava aprisionando os egípcios. Então, irmãos, o mundo está em calamidade por causa de pecado. E pecado não ajuda, só piora. Então as pessoas continuam multiplicando cada vez mais pecados, como os magos multiplicavam as rãs. No versículo 8 até o 15, a gente vê que Moisés ora a Deus, o faraó pede, né? Ora por mim, por favor, para que amanhã essas pragas, essas rãs desapareçam. Agora não é mais Deus. Essas rãs deixou de ser Deus, começou a ser um estorvo, um incômodo. Por favor, ora a Deus. E aí Moisés vai lá, ele ora a Deus, e Deus mata todas as rãs. E aqui simbolicamente, Deus estava matando a falsa deusa Requete. E aí o que acontece? Problema solucionado? Estamos sem as rãs, estamos livres. Não, eles entulharam um monte de rãs e começou a cheirar mal de novo a terra. Faltava um cheiro de vida ali no Egito. E o que nós podemos aprender com as rãs? Como eu falei, as rãs eram Deus para os egípcios. E elas morreram. Então Deus deles morreu. Segundo ponto de hoje. Todo falso Deus cheira mal. Todo falso Deus, todo ídolo cheira mal quando ele morre. A verdade, irmãos, é que se seu Deus é dinheiro, sexo, carreira, conforto, universidade, família, entretenimento, jogos, academia, saúde, pensamentos negativos ou até você mesmo, se o seu Deus é esse e esse Deus morre, te frustra, sua vida começa a cheirar mal.
como um entulho de rãs podres, mortas. Pergunto para você, você tem adorado algum desses falsos deuses? Ou qualquer outro da mesma natureza? Uma irmã que me inspira muito, que venceu os falsos deuses do passado, é a Larissa. A Larissa fez 1 ano de discípula nesta sexta-feira, amém? Eu quero contar um pouco a história dela, de como que ela eliminou as rãs da vida dela, esses falsos deuses. Bom, basicamente, ela teve vários deuses na vida dela, principalmente 2, relacionamentos e namoro. Também ela mesma. Mas quando ela viu que esses deuses morreram na vida dela e começou a cheirar mal, aí ela acabou glorificando a Deus, buscando a Ele, amém? O relacionamento dela, namoro, durou 6 anos. E ela fazia desse namorado um ídolo na vida dela. Ela buscava agradar ele de diversas maneiras, todas possíveis. Ela colocava todas as forças dela nisso. E ela acreditava que por isso que durou tanto tempo. E ele não retribuía. Então era só unidirecional. Ela se dedicava ao relacionamento, adorava esse Deus, mas não tinha retorno. Como se Deus tivesse morto. E aí esse namorado deixou ela traumatizada por causa dessa falta de retribuição, de compensação. E ele recebeu uma oportunidade muito boa de sair do Brasil e fazer medicina no Paraguai. E ele aceitou e foi. Foi aí que o relacionamento começou a desgastar, porque ficou só à distância. E foi por mais 2 anos assim. E olha isso. Quando que o Deus dela morreu? Quando ela entendeu que ela descobriu uma traição. E quando foi isso? No dia do aniversário dela. No ano passado. Imagina só, no seu aniversário descobrir que o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada traiu você. Como você se sentiria? No dia do seu aniversário, um dia super especial. Só que Deus, Ele faz coisas incríveis mesmo na dificuldade. Porque no mesmo dia, a Carol compartilhou a fé com a Larissa, amém? Do resto da história vocês já sabem, ela contou aqui no Bem-vindo. Ela estudou a Bíblia, venceu esses falsos deuses, abandonou a idolatria e fez de Jeová o Deus verdadeiro da vida dela, amém? Então eu quero animar você a imitar o exemplo da Larissa. Não sei se você tem algum Deus, algum desses que a gente falou, alguma escravidão, algo que você adora mais do que Deus. O que é idolatria? É qualquer coisa, qualquer pessoa que você coloca na frente de Deus. E Deus não vai medir esforços para derrubar esse ídolo, amém? Não para te frustrar somente, mas para mostrar para você que Ele deve ser o verdadeiro e único Deus, amém? E eu perguntei para a Larissa nessa sexta-feira, aniversário dela, qual foi a lição mais preciosa que ela aprendeu nesse 1 ano como discípula. Ela parou, pensou assim, ela não estava pronta para esse tipo de pergunta. Aí ela pensou, então Caio, eu entendi que eu não sou nada. Antes de ser discípula, eu achava que eu era alguma coisa, que eu era alguém. Mas agora eu entendo que eu não sou nada. Porém, com o Espírito Santo eu posso ser. Ela entendeu que sozinha ela não é capaz de nada. Carreira, relacionamentos, tudo isso. Ela tinha que deixar para trás. E ela deixou. Então, irmãos, o que eu quero mostrar com isso? Que com humildade nós podemos buscar, não a aprovação de pessoas, mas a aprovação de Deus, amém? E não só isso, você vai conseguir encontrar Deus, se o seu coração estiver puro e humilde para Ele. Para terminar, Moisés teve um exemplo muito incrível de fé. Você viu como ele falou com o faraó? O faraó pediu, por favor, ora a Deus e acaba com essas pragas. Para com essas rãs. E Moisés fala assim, hoje mesmo eu vou orar a Deus e amanhã todas as rãs estarão mortas. Mas que evidência Moisés tinha de que isso acontecer? Ele tinha fé. Fé não requer evidências. Você tem fé e depois você comprova que aquilo é verdade. Então quando você ora a Deus, você não ora só pedindo pelas coisas. Você já ora agradecendo, amém? Porque você sabe que Deus no futuro vai atender. Se você pedir de acordo com a vontade dEle, amém? A gente não pode pedir qualquer coisa e ter fé que vai acontecer. Tem que ser algo do agrado dEle. Orar para dar frutos, amém? Amém. Orar para a gente ter novos setores. Amém. Orar para levantar novos bate-papos, novos líderes.
enviar missões para a América inteira, para o mundo inteiro. São esses tipos de orações que nós devemos fazer, amém? Orar para que o mundo seja evangelizado, que as pessoas se amem como Jesus nos amou, amém? Então o ponto da fé é isso, irmãos. Às vezes, as pessoas não têm fé, mesmo dentro da igreja, tem esperança. Sabe a diferença entre fé e esperança? A fé é a certeza. Esperança pode dar certo ou não. Eu espero que dê, mas eu considero não dar certo. Você espera por aquilo, mas fé é uma certeza, amém? Deus abençoe a esperança. Não é ruim ter esperança, mas nós queremos ser radicais, amém? Queremos ter fé porque Deus é fiel. Amém. Então, irmãos, sobre a conferência que aconteceu na semana passada, foi fruto de uma fé genuína das irmãs. Por quê? Foram 3 meses, 3, 4 meses de preparação. E qual foi o sintoma mais claro de fé? Você acha que a Maria José vindo para cá, tem cabimento não ter visitantes? Por que ela veio? Porque ela acreditava que ia ter visitantes, amém? Ia ter muitas mulheres aqui. Amém. E muitas delas estão aqui hoje, amém? Amém. Você acha que valeria a pena, se tivesse falta de fé, a Regiane fazer toda aquela decoração maravilhosa, gastar 3 meses inteiros, colocar muitas meninas para cortar aqueles coraçõezinhos? Eu não sei nem fazer isso, tá? Eu não sei fazer nada de decoração. Para mim aquilo foi incrível, genial. Mas exigiu muito esforço, muito trabalho preparar tudo aquilo. Você acha que ela faria isso se não tivesse fé? Você acha que a Larissa gastaria um dia inteiro, na véspera, na sexta-feira, preparando todas as comidas para a conferência de mulheres? Se ela não tivesse fé? Por que foi um estrondoso sucesso aquela conferência? Primeiro, porque Deus estava conosco, amém? Amém. E segundo, porque as irmãs deram todo o coração. Então eu estou muito orgulhoso, no bom sentido, das irmãs, das mulheres, que deram todo o coração. A Fernanda, com o coral, ela ensaiou por 3 meses. A Damares, que lidera coral feminino lá em São Paulo, veio aqui para o Rio de Janeiro só para treinar o coral. Então você vê, isso é tudo fruto de fé. Quando você tem verdadeira fé, você acredita que vai acontecer, Deus abençoa. E qual foi o resultado? 16 discípulas trouxeram 24 meninas, amém? Então eu estou muito animado com a fé das irmãs. Irmãos, temos que imitar essa fé também, amém? Temos que aprender com as mulheres. Então, irmãos, eu quero animar vocês com a fé de Moisés. Moisés era um cara inseguro, era um cara tímido, achava que não podia ser usado por Deus, que o faraó não ia ouvir ele, mas ele esqueceu que Deus pode fazer o impossível. E aí Deus usou a própria fraqueza de Moisés, trouxe Arão e usou a vara para fazer um milagre e ajudar na persuasão do faraó. Para terminar, irmãos, eu quero animar vocês primeiro com um desafio. A gente teve a conferência, foi um sucesso, e nós vamos ter mais cultos especiais, amém? Amém. A gente precisa levantar estudos masculinos também. Então, nós vamos ter na segunda metade do mês de novembro, um churrasco para trazer homens, amém? Vai ser sexta-feira em Niterói, no salão do Valdemar. Cadê o Valdemar? Está ali. Pega o endereço com ele, Visconde Sepetiba 86. Lá no salão a gente vai fazer um grande churrasco para poder trazer visitantes. E no dia 24 de novembro vai ter um evento muito especial também para toda a igreja, que vai ter um culto. E depois do culto a gente vai jogar vôlei aqui na quadra embaixo, amém? Então, oportunidade para você convidar várias pessoas, homens e mulheres, para poder jogar nesse dia. Com certeza vai glorificar a Deus. Eu já vejo os visitantes vindo, amém? Desafio trazer um visitante pelo menos nesse dia. E 2 Coríntios 2,14, para concluir. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, mas para aqueles, fragrância de vida. Que escritura incrível, não? Então a gente viu aqui que as 2 primeiras pragas estão relacionadas com cheiro de morte. Então o cheiro de morte é quando você vem num lugar que fala sobre Deus e aquilo não te inspira. Você não vê um padrão de pureza, você vê namoros impuros, você não vê aquele grupo crescendo e aquilo não te inspira. Você vê pecado, mas no reino de Deus tem que ser diferente, amém?
Não é porque a gente está no reino de Deus que a gente vai ser o reino de Deus. A gente tem que permanecer o reino de Deus, amém? Então nós temos que exalar a fragrância de vida. O cheiro de vida, você inspira, né? Você enche o seu pulmão. E a mesma coisa espiritualmente, as pessoas precisam se encher do Espírito Santo. A palavra do Espírito vem de vento. Então quando a gente prega a palavra, quando a gente tem convívio, união e amor, as pessoas que nos visitam, os próprios discípulos, vão ver, vão sentir um cheiro de vida. Então eu quero animar cada um aqui, irmãos, a dar todo o coração no evangelismo essa semana, amém? A se exercitar na união, fazer saídas, vir em todas as reuniões, confessar seus pecados, ser aberto, ser humilde, fazer estudos bíblicos, aprender a fazer os estudos bíblicos, ser excelente na oferta, lembrar de Jesus na ceia, ter tempos com Deus incríveis, porque só Jesus é a verdadeira água, o verdadeiro sangue fresco que preenche as nossas vidas e mata a nossa sede. Para Deus seja glória. Amém.